Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes de apresentar a nossa querida convidada de honra, eu preciso fazer aquele pedido a vocês. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir, porque para nós é importante, a gente está domingo aqui gravando, tipo assim, não custa nada tu curtir. Então a ideia é que muitas mulheres possam vir aqui compartilhar suas histórias, a sua jornada e que isso sirva de uma inspiração para vocês. Hoje, com muito prazer, com muita honra, eu trago a querida nutricionista Larissa Nobre. Muito cuidado na fala, Larissa Nobre. A Larissa Nobre hoje atua na área da nutrição há muitos anos, é uma baita profissional, baita posicionamento no mercado. Eu tô aqui para receber a Larissa Nobre e ouvir a história dela. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Vitor. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Que bom. Vamos lá, ó. Como é que a gente divide esse podcast, né? A gente primeiro vai entender um pouquinho da tua jornada lá de trás, depois do teu presente e depois do teu futuro. Então, começando do passado, me conta, Larissa, onde Larissa nasceu, como foi a tua infância, como é que foram os desafios. Conta pra gente, compartilha. Show. Eu sou daqui, do Rio mesmo, né? A minha mãe é baiana. Então, eu sempre cresci com questões com o meu corpo, né? Então, eu nem sabia que eu queria fazer nutrição, nem nada disso. Eu sempre falo que a nutrição que me escolheu. E quando eu pensei em fazer faculdade, eu não contei pra ninguém da minha família. Eu sempre fui de não pedir permissão, sabe? Sempre fui lá e fiz as coisas e depois eu contava pra todo mundo, né? Sempre fui muito independente, sempre pensei em ter um bom posicionamento, né? Sempre pensei em ser bem-sucedida. Então, na infância, assim, eu era a que fazia só besteira das minhas primas, sabe? Então, quando eu decidi, né, fazer a nutrição, eu fui na faculdade, me matriculei, não contei pra ninguém. Eu já trabalhava, então eu trabalhava pra poder pagar a faculdade, né? E foi assim durante os 4 anos, né, de faculdade. Me fala um pouquinho da escolha da nutrição, né? Você falou que dentro da tua infância você tinha dificuldades com o corpo, como isso te incomodava, o que de fato fez com que você se encontrasse dentro da nutrição? Então, na verdade, foram os 4 anos não querendo aquilo ali. Eu nunca quis, assim, eu era meio rebelde, sempre fui um pouquinho rebelde, até na faculdade. Então, eu sempre falava para as pessoas, o que vocês estão fazendo aqui? A gente não tá aprendendo nada. Só que eu era muito rebelde porque eu era insegura. Entende? Então, eu usava essa negação, assim, para me proteger, né? E foi a nutrição, assim, que me escolheu, de verdade, né? Eu nunca entendi muito, mas na infância, quando eu era adolescente, muitas pacientes falam assim, Larissa, você pode comer o que você quiser, você é magra, e nananã. Só que a minha questão com a nutrição é completamente diferente, né? Na infância, eu tive bulimia, então, sem perceber, assim, eu acho que eu acabei indo para essa questão da nutrição. Eu lembro muito, assim, na escola, eu comia e ia no banheiro, né, para poder vomitar, e aí chorava. E aí eu lembro dentro de casa também, eu com a escova de dente, depois eu sentava no chão do banheiro e chorava. E acho que nem a minha família sabe direito disso, né? Depois que eu comecei a contar mais sobre isso, até para as pacientes que falam, você não sabe o que é um processo de emagrecimento. Mas, gente, tudo é não estar bem consigo mesma. Independente se é emagrecimento, o que for, né? Eu tinha um distúrbio, né? Eu não me sentia bem. A comida não era minha amiga, era minha inimiga. Então, acho que foi um dos motivos da nutrição ficar tanto na minha cabeça, né? E eu sempre quis fazer uma faculdade que não tinha matemática. Entendi. É o que mais tem matemática, a nutrição. Então, é uma história, assim, que quase ninguém sabe, mas é algo que fez a nutrição me escolher. Incrível. E quando... Isso é novo pra mim também, não sabia. Sim, eu nunca tinha te contado. Interessante. E quando você passa, então, por esse processo, né? Que é um processo de experiência, porque é muito fácil as pessoas te olharem e falar, você tá magrinha, quem é você pra me ensinar se você nunca viveu? Então, como é que era pra você naquela época toda essa situação do esconder, da sua relação com comida? Na verdade, você consegue hoje entender o porquê você fazia? Era estética? Como é que era o teu momento naquele período? Então, não é algo que hoje em dia impacta na minha vida. Eu acho que foi um momento ali mesmo de criança, na fase
começar a paquerar no colégio, e aí não me sentia bem, falava que era gorda, mas não foi algo muito pontual para a vida da adolescência e para a fase adulta. Entendi. Não, foi algo bem pontual ali por um período que depois não teve mais. Então não é algo que eu carregue comigo, né? Mas é uma história que faz parte do meu processo com a nutrição. Legal. E quando você entra na faculdade com toda a tua rebeldia, né? Eu fiz educação física, você sabe, e Sim. pra mim foi um desafio, porque muitas coisas ali dentro não faziam sentido. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tive aula de folclore, cara, incrível, mas pra mim não, eu ficava dançando, eu andei na hora, eu ficava Mentira. fazendo, juro, era obrigatório. Então, pra mim aquilo não fazia sentido, e eu queria assim, cara, eu não posso estudar só o que faz sentido, porque pra mim seria mais lógico. Então eu também tive um pouco desse processo rebelde. E o que eu digo é que o que me moldou como professor foram os estágios. Você chegou a fazer estágio? Você chegou a passar Fiz. por esse período? Como é que foi? Fiz estágio na faculdade, fiz estágio no hospital e fiz estágio num restaurante. Eu não gostava de nenhum estágio, assim. Eu ia porque tinha que fazer. Eu gostava muito da parte de atender na faculdade, né? Que a gente atendia pessoas que vinham de fora. Então, era um momento que eu gostava. Mas do restaurante, dos outros lugares, eu não me identificava. Então, eu ia... o processo de faculdade foi muito para cumprir aquilo ali. E eu botei na minha cabeça que eu não ia desistir. Então, tem isso também, né? Eu vou com medo mesmo, mas eu não desisto, Sim. né? Então, foi muito dessa questão, assim. Mas os estágios, eu acho que quando eu parei para estudar nutrição mesmo, foi na pandemia. Que aí eu não tinha que trabalhar, porque eu trabalhava e estudava, né? E na época, eles chamam de recepcionista responsável. Era como se fosse uma gerente de uma loja. Então, eu tinha muita demanda na loja e ainda tinha que estudar. Então, quando veio a pandemia, foi quando eu realmente comecei a estudar nutrição mesmo. E aí, a rebeldia foi também dando uma parada, assim. Começou a fazer sentido. Começou a fazer um pouco mais de sentido pra mim, assim, mas atualmente é a minha vida, sabe? Eu sempre fui muito indecisa, mas acho que Deus me presenteou muito em não ter desistido, porque mesmo com toda a rebeldia, foi do começo ao fim. Por mais que eu falasse que eu não gostava de estar ali, em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu tranquei a faculdade e voltei. Nem por questões financeiras, nunca. Sempre foi ali com muita dificuldade, mas foi do começo ao fim. Sim. Eu como estagiário, né? Eu vivenciei muitas áreas. E eu acho que pra mim, naquele momento, fazia sentido, porque eu falei, eu preciso me encontrar. Sim. Aí fui pra academia. Desesperador. Pra mim, hiperativo, desesperador. Porque a academia, de certa forma, como estagiário, eu não poderia conduzir. Então, eu precisava só observar e orientar. Sim. Só que eu tinha que ficar 6 horas no salão. Era desesperador. Eu acho que eu não durei 2 meses. Porque eu falei, cara, não aguento isso. Porque pra mim era... Então, o estágio, pra mim, ele serviu como experiência do que eu poderia e do que eu não deveria, né? E, de fato, me encontrei dando aula em escola, enfim. Mas no teu caso, você se forma, e é isso que eu quero entender. Como é que foi, então, diploma debaixo do braço, mercado de trabalho? Como é que foi esse passo? Então, né, era tanto medo, tanta insegurança. Eu trabalhava depois, né, eu saí do outro trabalho, e aí eu fui trabalhar como recepcionista do boxe de CrossFit, que eu sou nutricionista hoje, né? E aí, quando eu me formei no final do ano, assim, era dezembro, né? Dezembro e janeiro. 2000 e quanto? Só pra eu ter uma cronologia. 2020 para 2021. E aí, de janeiro ali até abril, eu chegava do trabalho e dormia. Chegava da boxe e dormia. Tipo, eu fiquei uns 4 meses, assim, dormindo. Com medo mesmo de atender. Então, eu fiquei assim durante um tempinho, até que umas amigas da faculdade me chamaram pra dividir uma sala, né? E aí foi que eu falei... Tá, foi quando eu entrei pra psicóloga, porque eu sabia que tava mal, mas eu queria muito sair daquilo ali também, entende? Então, eu entrei pra psicóloga, fui com essas amigas dividir a sala no Meyer, que é o lugar que eu atendo também até hoje. E aí, de lá, eu fui me apaixonando ainda mais por isso, por atender, por escutar, por estar ali com as pessoas, me identificar. Então, foi um momento assim... Foram 4 meses bem ruins, com muito medo, muita insegurança, mas depois, até hoje, só fui evoluindo. Bom, e pra Nutri, né, ou pra profissional que tá no teu lugar começando agora,
esse período com suas amigas, suas colegas de faculdade. O que você fez, então, para o teu negócio começar a rodar, né? Quais foram as ações? Porque, por exemplo, você pode estar falando com alguém que está começando agora, que está com diploma. Então, essa pessoa, o que você fez que começou a fazer com que paciente chegasse até você? Olha, eu sempre fui bem, assim, medrosa, mas eu ia com medo mesmo. Entende? Então, eu acho que é você não desistir, é você saber o propósito. Eu nunca quis ficar do jeito que eu tava. Eu nunca quis ter uma vida, talvez, que minha mãe teve, que os meus avós tiveram. Então, eu sempre quis evoluir. Então, eu não desisti, sabe? Eu tinha um propósito muito grande de que eu não queria ficar do jeito que eu estava, né? Até hoje, eu sei aonde eu quero e eu posso chegar. Então, eu não vou desistir, mesmo com as dificuldades, os obstáculos. Então, eu acho que é saber o que você realmente quer, entender o que você quer e ir com medo mesmo, sabe? Porque não, eu até tava falando, né, aqui fora com umas meninas que não é sobre a falta de conhecimento. Às vezes, a gente paralisa pela insegurança, não é porque a gente não sabe, né? Eu acho que quando tem conhecimento e tem esse medo, a gente tem que ir mesmo, porque é aí que as coisas acontecem, né? De toda minha faculdade era em grupo, né? Do meu grupo da faculdade, eu sou a que mais tenho resultado hoje em dia. E elas eram a que mais estudavam. Elas que me ajudavam muito, assim, em TCC, em tudo. Eu não era a mais inteligente, mas eu era mais esforçada. Eu era a que ia com medo mesmo, né? Eu era totalmente improvável dentro delas. E eu sou a que mais hoje realmente tenho resultado. Legal. E quando você, então, se tá lá com o teu espaço de atendimento e as pessoas começam a chegar, né? Como é que foi perceber que já não era mais uma, abre aspas, brincadeira, com todo respeito, mas começou a chegar cliente, você começou a ajudar. Como é que ficou a tua cabeça em relação a essa nova persona que você estava desenvolvendo ali, né? Sim, isso nunca foi um problema, assim, atender. Eu não achava que era uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre atendi também pessoas muito mais velhas. Eu sempre gostei da nutrição esportiva por conta do CrossFit. Foi um negócio que eu fui ali mesmo, eu não tive mais essa... escolhi um nicho que eu quero pra mim. Não, eu já tava naquele nicho da nutrição esportiva. Então, é algo que eu fiquei, que eu realmente gosto. Mas a área comportamental é algo que eu nasci, assim. Então, já teve vezes no meu primeiro ano de atendimento, de eu fechar o notebook, sentada cadeira do lado da paciente, ela só chorar. E aí não é só sobre nutrição, né? Sim. É sobre pessoas. Então, esse é um diferencial meu, né? E é algo que não me dá medo, assim, do consultório, de atender. Porque eu vou além da nutrição, além do alimento, né? Eu vou na emoção, no que aquela pessoa viveu, qual é a história de vida, da infância, né? Já tive pacientes que tinham compulsão alimentar, que achavam que tinham compulsão alimentar, mas era algo mal resolvido na infância. Então, nunca foi um medo um consultório para mim, eu sempre levei isso muito bem. Legal. E como é que é para profissional que se forma e passa a prestar serviço, né? Por exemplo, na hora da precificação, porque isso é um desafio de muitas profissionais. Todo mundo que sentou aqui antes de você falou assim, ó, e aí talvez se repita. Quando eu comecei, eu cobrava 50, 60, porque eu estava começando. Então, como é que foi esse desafio para você e qual foi o momento? São duas perguntas, né? Então, como é que foi esse desafio de precificação no início? E qual foi o momento de virada onde você percebeu que, bem, já chega, já não é para cobrar esse valor? Então, a minha primeira paciente, eu atendia na casa das pessoas, né? E aí, a minha primeira paciente que eu fui atender pela primeira vez, que eu ia receber um dinheiro ali, foi até meu namorado, né, que me indicou, que era uma conhecida deles. E aí eu fui, comprei minha balança, fui toda. Cobrei R$120, até que eu não comecei mal não, né? Cobrei R$120 na consulta e assim, me senti o máximo ali de estar atendendo e de estar recebendo por aquilo ali. E para poder aumentar esse faturamento, também foi difícil. Só quando você entrou na minha vida que isso realmente melhorou, né? Porque a gente tem essa dificuldade, né? De se enxergar. E dependendo da família, né? Das coisas que a gente escuta na infância, a gente vai tendo umas crenças ali limitantes. Então, quando você veio, né, para mim e foi abrindo a minha mente, foi me ajudando, né, entendendo, eu fui entendendo também, me valorizando,
Eu acho que hoje em dia, assim, eu tô muito pronta pra falar um valor e... eu mereço isso, sabe? Legal. Tipo, é muita dedicação, é muito congresso. Tipo, eu vou pros melhores, eu vou pra São Paulo. Eu tô sempre em mentoria, eu tô sempre tentando me atualizar. Então, hoje, assim, eu acho que eu tô muito mais preparada, né? Por conta das suas orientações também, de não ter aquela insegurança na hora do valor e entender, não... Eu faço muito, eu mereço realmente isso, né? Legal. Pra você que tá começando, né? Olha quanta coisa ela fala, né? Porque a Larissa, desde que eu conheci, eu já sempre deixei claro pra ela a minha admiração pela energia, pelo conhecimento e o quanto eu conseguia enxergar essa persona ali de grande talento, de grande conhecimento. E para muitas profissionais é um grande desafio essa questão do auto-olhar. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que se a paciente chegasse na frente dela, ela conseguiria ver essa paciente com luz. Ou seja, ela conseguiria ver o potencial daquela paciente. Mas, às vezes, a gente não vê o nosso próprio potencial. Eu falo sobre ela e falo sobre mim também. Todos nós precisamos dessa evolução, né? E quando eu consigo ouvir que, poxa, é alguém que cobra 120, que hoje, com muita tranquilidade, consegue cobrar 5, 6 vezes esse valor... Eu acredito que passa muito sobre o conhecimento técnico, sim, mas é muito mais sobre a tua cabeça, sobre o teu olhar, sobre a tua percepção, né? E eu já emendo, então, numa pergunta que é, quando os resultados começaram a aparecer, então, quando você começou a atender as pessoas e começou a gerar resultado na vida das pessoas, como é que foi isso para a tua vida? Ai, muito bom, né? Assim, eu sempre falo que vai além também do dinheiro, né? Eu gosto muito, assim, do que eu faço. E quando a gente pega... Eu gosto muito de atender pacientes também que não sabem de nada. Não sabem o que é um carboidrato, uma proteína. E você ensina, sabe? A pessoa a montar um prato bonitinho. Então, assim, eu já atendi muito também amigos de graça, pessoas de graça. E eu vi que não era só sobre o dinheiro. Tem Sim. gente que realmente não quer fazer. Pagando ou não, não vai fazer. Mas tem gente realmente que precisa e que quer. E você vê essa transformação na vida da pessoa, assim, vai muito além. É muito gratificante. Você fala, caramba, eu tô no lugar... Várias consultas. Quando acabava a consulta, já aconteceu, sei lá, umas 100 vezes, assim, de... Caraca, é isso é realmente isso. Tipo, eu tô no lugar certo, eu gosto de fazer isso, sabe? Teu olho brilha quando o paciente sai da sala, manda uma mensagem, Lari... Eu adorei a nossa consulta, te abraça, agradece. Então, assim, vai além, sabe, do dinheiro. O dinheiro é importante, mas você saber o que você gosta e continuar fazendo, mesmo com as dificuldades, é muito gratificante. Eu concordo, assim. Eu lembro, a gente começou a fazer um pré-atendimento da Lari comigo, né? E aí a gente sempre fala também sobre o processo de condução de venda. E aí eu falei pra você, pô, tua condução foi muito boa, porque na minha percepção você conseguiu olhar para o indivíduo Vitor. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Se eu procuro uma nutricionista, eu falo assim, olha, tudo bem, gostaria de saber como é que funciona o teu trabalho. Aí a Lari chega para mim e fala, olha, legal, o que você está querendo? Tô querendo emagrecer. Ok, meu trabalho funciona assim, 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 custa tanto. Ok. Ela não me entendeu. Ela simplesmente ouviu o que acha que eu quero e começou a passar o preço dela. Mas quando ela fez a apresentação dela para mim, o que me chamou a atenção foi a preocupação individual. Porque primeiro ela, para que você quer emagrecer? E muitas vezes quando a gente não entende o motivo, a gente acaba entregando a coisa errada. No meu caso, não era estética. No meu caso, era futevôlei. Eu só queria jogar meu futevôlei. E se ela me vende estética, então você quer chegar aos 40 anos saradão? Não, não quero. Se ela não me pergunta o que eu quero, ela tende a entregar algo diferente. E quando ela entendeu o que eu queria e pegou a minha rotina e adaptou ao meu objetivo, acho que essa para mim foi a grande sacada. Então, o que eu vejo no teu trabalho é você conseguir acolher esse paciente de uma forma muito individual. Porque dieta, com todo respeito, qualquer um vai. Se eu posso ir no GPT Sim. agora e sem desrespeito ao seu trabalho, vou falar, meu nome é Vitor, tenho tanta altura, tanto peso, me passa uma prescrição. Isso é fácil, mas o que você faz não é. Então eu queria me aprofundar um pouco mais no teu olhar, de como você vê esse paciente de uma forma individual, como você cuida, como você acolhe, como você direciona, como você faz esse teu trabalho. Eu sempre falo, né, que a inteligência artificial não me ajuda. Tipo, não me ajuda não, ela é minha aliada, sabe? Mas eu não tenho medo dela. Eu não acho que ela vai me substituir um dia, não acho. Até porque se você botar lá todas as suas informações do Vitor e tal, ela vai te dar um plano. Mas se você não botar que tem alguma questão intestinal, que você não vai ao banheiro, que você sofreu algum trauma na infância, você não vai botar isso, né? Então, às vezes ela vai fazer
um plano ali totalmente restrito, e aí às vezes é aquele chocolatinho que você precisa no meio da tarde para você conseguir seguir o plano ali o resto do dia, né? Então, eu não acho que a inteligência artificial vai substituir por conta desse olhar, sabe? É algo que eu tento botar ali, né, um tempo de consulta, mas eu sempre deixo aberto, sabe? Porque eu acho importante as pessoas serem escutadas. As pessoas querem que a gente escute elas querem falar. Às vezes elas só querem falar e querem que você escute. Então, às vezes não vai ser em 1 hora, né? No começo tinha paciente... É óbvio que com a prática a gente consegue diminuir isso, né? Mas no começo eu atendia em 2. Tem paciente que eu atendia em 3 horas para ganhar R$100 e poucos. Mas foi essa experiência que me capacitou pro agora. Então, acho que é esse olhar de você entender mesmo o paciente por completo é que vai fazer a diferença. Porque independente do esporte, eu atendo atletas que têm problema com o corpo, que têm problema com a alimentação. Então, não é só o plano ali pro campeonato, nem nada. Mas entender o emocional dessa pessoa. Então, tudo é a mente. Eu sempre falo, tipo, a nossa mente, ela pode deixar a gente lá embaixo, mas ela pode destruir a gente também. Então, entender como tá funcionando, né, a mentalidade da pessoa em relação à comida, em relação à vida dela, à rotina dela, e dar um plano alimentar que vai ajudar e não dificultar, é o divisor de águas, é o que vai fazer o paciente ter adesão ali. Concordo. E a pergunta que eu faço é nesse tema, por que então é tão difícil, né? Porque você vê pacientes, que eu sei que no teu caso ele não é exclusivo de uma área comum, mas por que as pessoas têm tantas dificuldades hoje em dia de manter uma boa alimentação, de entender a importância? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, eu acho que as pessoas, elas pensam muito no número da balança, né? Elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? É algo a curto prazo. E quando eu vou ter uma consulta, eu sempre falo para o paciente, eu não quero algo para 30 dias, né? Eu tenho um plano de acompanhamento de avulso, 3 meses, 6 meses, mas eu falo que é algo para a vida inteira. Não adianta a gente restringir, né? Tem pacientes que falam, não, Lari, mas só um mesinho, vamos restringir? E no outro mês? Sua mentalidade vai ser o quê? Abrir a porteira ali para comer tudo que quiser. Então, acho que as pessoas não conseguem hoje em dia por conta disso. Delas não pensarem a longo prazo. É tudo muito curto prazo, é agora, é o casamento que eu vou ter agora, no vestido que eu quero entrar agora, é como eu tô me sentindo agora. E é o resto da vida. Às vezes, a pessoa é obesa a vida inteira. E um mês quer mudar algo de uma vida inteira. Então, eu acho que é ter um plano de acompanhamento, né? Algo que você também abriu muito meus olhos em relação a isso. Porque uma pessoa não vai emagrecer em um mês. Uma pessoa não vai emagrecer em uma consulta, né? São hábitos de uma vida inteira. Então, tem paciente minha que tá comigo há 2 anos. Foi 1 ano só conversando, repetindo as mesmas coisas. Mas quando a chavezinha dela virou, ela já estava preparada, porque ela já estava com aquilo ali na cabeça dela. Então, acho que é não desistir do processo de acompanhamento. Mesmo não tendo resultado, continuar indo, continuar fazendo. É o que as pessoas não querem, né? As pessoas querem tudo muito rápido. Eu vejo esse efeito sanfona, né? Eu mesmo já convivi com ele vários anos. O que me segurou nos últimos 3 foi o futevôlei. Porque se fosse dependendo da alimentação, já tava um hipopótamo de novo. Eu já cheguei a pesar 120 quilos. O futevôlei me trouxe para 93, 94. Que eu sei que ainda não é o peso ideal, mas ainda tá melhor do que tava, com certeza. E durante esse período eu fiz muito do tipo desafio de 1 mês. Então eu lembro uma vez, eu nem postava conteúdo, mas eu decidi postar 30 dias de atividade. Eu emagreci 10 quilos. Ótimo. 10 quilos em 1 mês. E rapidamente, em 3, 4 meses depois, estava tudo de volta. Porque não mudou a mentalidade, mudou o comportamento daquele mês para um objetivo fim, que é o casamento que você citou. Mas na prática aquilo não mudou. Então o futevôlei, ele me sustentou, porque como era uma atividade de alta intensidade, por mais que a alimentação tivesse ruim, esteticamente tu acabava não engordando. Mas eu entendo o que você fala, porque muitas dessas mulheres e dessas pessoas, elas se frustram porque chegam em determinado momento do processo quer dizer, tô cansada, vou parar um pouquinho 1 mês e volta tudo de novo. Então não é talvez sobre só plano alimentar, mas é mudar a cabeça, né? Acho que é muito sobre isso, né? Eu já fiz, assim, alguns... Você sabe, né? Que eu já fiz alguns desafios de 30 dias, 21 dias. E eu tive muitos resultados bons, né? Dos pacientes falarem, Larissa, aquele desafio mudou a minha mente. Eu diminuí muito doce, eu entendi melhor a alimentação, eu como proteína em todas as refeições.
Eu acho importante esses desafios a curto prazo, sabe? Mas é algo que, se você estiver muito perdido, você tem que continuar alimentando. Então, passou os 30 dias, os 21 dias de desafio, procura um acompanhamento, né? São muito bons esses desafios. Às vezes, uma pessoa que não sabia nada começa a se alimentar muito bem, né? Nesse último que eu fiz, dos 21 dias no foco, que você me orientou muito bem, eu tive muito feedback bom, que eu nem imaginava o quanta transformação eu tinha feito na vida das pessoas. Mas é continuar alimentando. E muitas delas já eram minhas pacientes também. Então, elas já estavam mais bem estruturadas, né? E foi coisas pontuais ali, que foi mais pelo grupo, de estar em grupo com outras mulheres, que elas conseguiram se identificar e ir mudando também. Qual você acredita, ou quais você acredita que sejam os maiores sabotadores dessas pessoas que começam desafios e param? Para você, qual é a tua percepção sobre isso? Por que acontece tanto? Porque, na verdade, acontece muito mais da pessoa não continuar do que continuar. Então, ela tem dopaminérgico, o resultado curto e rapidamente depois volta. Para você, quais são os principais sabotadores nesse sentido? Assim, Vitor, se a gente for pegar uma mulher mãe que trabalha o dia inteiro, que faz tudo dentro de casa, como que essa mulher vai querer chegar à noite e fazer uma comida saudável? Sabe? Eu super entendo isso, né? Pensar em fazer uma atividade física ali por 30 minutos é muito mais fácil do que pensar em comida, né? Comida a gente pensa ali o tempo todo, são vários gatilhos, várias emoções. Então, assim, é muito mais sobre você orientar aquela pessoa a não fazer tudo errado. Entende? Não seguir um plano ali 100% certinho. Porque se a mulher é mãe, tá cansada, vai chegar ali à noite do trabalho, ela só vai querer um conforto, vai querer um carinho. E onde ela vai encontrar isso? Na alimentação. Sim. Então, é você conseguir virar essa chave dela fazer entender que não é só sobre isso, né? Que dá pra fazer de outras formas, incluir ali a alimentação de outras formas. Porque realmente, assim, eu atendo muitas pacientes que não conseguem fazer pelo desgaste ali emocional. Mais uma vez, tudo é a mente. Então, quando a gente entende e deixa claro o propósito da questão de se ver no espelho, não se gostar mais, que o doce não pode estar acima de tudo que ela quer pra ela mesma, e que também o doce não é um problema, mas às vezes é a emoção que eu tô comendo em relação ao doce. O problema não é eu comer uma barra de chocolate, mas por que eu tô comendo? E a gente come e pensa. Sendo que a gente tem que pensar, tá, tudo bem. Tô estressada, tô irritada, me estressei no trabalho, muita coisa pra fazer. Realmente eu quero esse doce, essa barra inteira, porque eu tô com essa emoção. E como? E aí depois você não fica com aquele pensamento de arrependimento, sabe? Aquela vontade de se enfiar dentro de um buraco. É diferente quando você come e depois pensa. Então, eu sempre deixo claro para as minhas pacientes, o problema não é o doce, o problema não é comer, mas qual é o pensamento que vem antes? Por que eu tô fazendo isso? Entende? Não. Eu coloco aquela responsabilidade pra cima de mim. Sim. E por que as pessoas não têm conseguido? Porque é muita responsabilidade na rotina, muita responsabilidade nos filhos, muita responsabilidade do que não consegue fazer. Entende? Então, quando a gente traz essa responsabilidade pra gente, tá tudo bem eu fazer, o BO é meu, depois eu vou e dou um jeito nisso. Elas têm muito mais adesão, porque elas não... Acho que dá pra eu, hoje, tô estressada e tal, mas eu vou fazer aqui um lanchinho caseiro, vou fazer uma coisinha mais saudável. Pensei em agir, e não agi depois pensei. Então, acho que a galera não tem tido tanto resultado por essa... alinhar o pensamento, sabe? Se conectar. Me conectei com a emoção, e aí sim, vou agir. Eu gosto dessa tua linha, admiro, né, de trabalho, porque é o se permitir falhar. Porque muita gente... para porque falhou a primeira vez. Então, Sim. Começa um processo, aí na sábado erra, abre aspas, né? Você entendeu? E, bem, então, já que eu errei tudo, agora não volto mais. E no teu caso, você traz isso com muita leveza, porque é uma realidade, somos humanos e vamos falhar, e tá tudo bem. Só que quando você começa a se reconhecer, analisar, e bem, mesmo que erre, isso traz mais leveza pra tua paciente, né? Então ela acaba conseguindo permanecer por mais tempo, né? É isso. E assim, a área esportiva me traz esse também de... essa rigidez, tipo, não vai ficar também errando toda hora não, hein? Vamos voltar aqui, porque na nutrição comportamental é mais assim, a gente deixa um pouco mais, mas eu gosto da área esportiva porque a gente tem mais disciplina. É disciplina o tempo todo. Então, juntar essa parte do comportamento com a área esportiva, eu acho que é um combo, assim, que me faz ser completa, assim, que me faz ser a profissional que eu gosto de ser. Excelente, é aí que eu vou entrar mesmo, tá? Prontinho pra isso, porque é pra entender o CrossFit, né? Porque
qual foi o impacto do CrossFit na tua vida como praticante e como isso mudou o teu olhar sobre o corpo como nutricionista? Então, quando eu era... Futevôlei é melhor do que CrossFit, tá? Não é pode nada, continuar, gente. pode continuar. Negócio chato. Pode continuar, por favor. Então, quando eu tava lá, né, no CrossFit, eu era recepcionista, às vezes eu ficava lá o dia inteiro. E eu via os professores, eles pegavam para trabalhar às 6 horas da manhã e terminava a última aula 9 horas da noite. E mesmo assim, eles separavam, era regra, 2 horas da tarde para treinar. Todos os dias eles faziam isso. Eu falei, caraca, gente. E eu aqui falando que eu tô cansada. Tipo, a minha irmã, a Stephanie, ela é personal também. Ela agora tá na musculação, mas ela era muito do CrossFit. Sempre ela tava lá treinando. Depois ia dar não sei quantas aulas. Então, o CrossFit me trouxe uma disciplina, sabe? De entender que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Que é algo que me ajudou também no atendimento. Me ajudou a priorizar a atividade física e falar isso pros pacientes também. Então, eu acho que o ambiente foi muito importante para mim. Assim, aquele ambiente me moldou muito. Não só como disciplina, em relação ao esporte, mas em estar em ambientes que pessoas que pensam em evoluir, que pensam em crescer, que veem a saúde, veem a parte financeira como prioridade também. Então, trabalhar, né, na zona sul do Rio de Janeiro, dentro ali do CrossFit, que é dentro do Clube do Flamengo, assim, me abriu, assim, a cabeça, sabe? E foi muito, muito importante pro meu crescimento. Tá sendo. Eu acho que não só pessoal, né? Que é você mesmo entender e você como praticante, enfim, bebe daquela água e entende a importância. Sim. Mas acho que como nutri para você também é interessante porque esse público, olhando na área de vendas, né? É um público que tem um nível de consciência muito maior. Sim. Esse cara é um cara do detalhinho, como diz o querido Joel. Então, esse cara, se você mexer num detalhezinho na alimentação dele, você já gera um resultado de 1%, que para ele é incrível. Diferente, por exemplo, se tu mexer na minha alimentação agora, em um mês eu já vou ter um resultado muito alto. Por quê? Porque eu tô, nesse momento, parado. Então, enfim, esse público não. A consciência é maior, naturalmente o comprometimento tende a ser maior. Então, esse cara é um cara que, de regra, ele valoriza muito mais o seu trabalho. Sim. E eu acho que isso talvez te brilhe mais o olho também, porque você vê um nível de consciência. Então, olhando para esse público de CrossFit, de atividade, né? Qual é a importância de ter um bom acompanhamento olhando para a alimentação, pensando não só em performance, altíssima performance, porque, por exemplo, meu futevôlei não é alta performance, mas é performance. Então, qual é a importância de ter um acompanhamento, de estar bem direcionado para conseguir realmente, enfim, trabalhar e produzir? No começo eu tinha muito medo, assim, de atender a galera de lá, né? Porque eu achava que eles sabiam muito e tal. Depois eu tô vendo que não sabem. Uhum. Não é essa questão toda e não, sabe? Tem paciente que não sabia o que era proteína, que precisava da proteína, que a proteína era importante ali no pós-treino, ao longo do dia. Então, foi algo que foi ficando mais leve pra mim, porque além da área esportiva, né, da nutrição ali pra ajudar na performance, a maioria é emagrecimento, né? A maioria tem a qualidade de vida. Performance mesmo, são muitos professores que competem, que realmente tem que ser uma área mais voltada ali para planejamento. Mas os alunos em si, é mais qualidade de vida, gostam muito, né, de praticar ali o CrossFit. Então, a gente ajustar a alimentação para isso, porque é um esporte que demanda muito. Então, muitos deles, às vezes, fazem jejum, treinam passando mal. Já peguei vários pacientes lá passando mal. Então, a gente sentar, conversar, explicar a importância da alimentação, explicar que não é sobre não comer, mas comer da forma correta. Então, foi muito leve, assim, quando eu comecei a atender lá e vi que realmente não era esse bicho, assim, de 7 cabeças que eu pensava. Legal. E aí, para polêmica, né? Então, a gente entra na era dos facilitadores, né? Eu vi, inclusive, que teve até uma postagem sua sobre isso. A gente hoje vive uma pandemia ou uma epidemia, sei lá o quê, de Monjaro ou de canetas, né? Então, parece que o emagrecer ficou muito fácil. Então, na cabeça das pessoas se eu tenho dinheiro, basta eu usar o Monjaro, basta eu emagrecer. E a gente está percebendo
que como é algo, abre aspas, muito novo no mercado, não é algo de 10, 20 anos, isso está trazendo consequências, né, em vários aspectos, em relação à massa muscular, saúde, enfim. Então, como você vê hoje as canetas e o que você, como nutri e acredita que as canetas podem te ajudar nesse sentido? Então, é uma medicação incrível, né? Que veio para salvar, assim, a obesidade. Eu tenho pacientes que deixaram de fazer a bariátrica, né? Por conta do Mounjaro. Realmente é uma medicação muito boa, que funciona de verdade para quem realmente precisa. Mas eu tenho pego muitas pacientes, assim, novas, bem magrinhas, que o médico tem passado, e sendo que tem outras opções, né? E tem outras alternativas da gente ver isso. E quando a gente vai olhar mesmo para a raiz do problema, não é sobre emagrecimento, é sobre a mente. Entende? O problema não tá ali no emagrecer, mas tá em como a gente tá se enxergando. Então, assim, tem vários pacientes que eu pego, converso e encaminho. Psicólogo, psiquiatra, porque tá, assim, casos absurdos, sabe? De pacientes com sarcopenia por conta do Mounjaro. Então, assim, é uma medicação muito boa. Sou super a favor, realmente, para quem precisa. Mas tem tido situações bem tristes, assim, de ter prescrição mesmo por médicos que não olha a pessoa, sabe? Não olha ali o que a pessoa tá passando, o que a menina tem, né? Os distúrbios, tudo emocional ali que tá envolvido. Então, eu fico feliz, mas também tem essa parte que eu fico realmente preocupada. Então, o que você está dizendo é que virou comércio. Tô brincando, é polêmica, né? Então, só para entender, assim, ó, como a gente conversou até aqui, desafios, por exemplo, como de 30 dias, eles motivam, só que se a cabeça não resolver, você volta para todas. E o que o Mounjaro acaba sendo nesse momento, que é um facilitador, que não é um desafio, mas ele é um facilitador, e que na prática, se essa cabeça é isso, né? Se essa cabeça não for treinada ou capacitada, a tendência é que ou ele vai ficar refém, né? Ou ele vai precisar, vai ficar no efeito sanfona do mesmo jeito, só que mais rápido. É isso. Sabe o que acontece? Eu atendi uma paciente essa semana que ela vai casar. E ele é lindo, o corpo dele é lindo. E ela queria dar uma secada pra botar o vestido de noiva e se sentir bem. Ela foi na endócrino, a endócrino passou o Mounjaro. Ok, né? Eu tô ali pra não trazer mais uma confusão pra cabeça dela. Até porque a médica é uma médica boa, não ia fazer mal pra saúde dela. E eu falei, ok, acho que não tem necessidade, mas já que você tomou essa decisão junto com a médica, vamos juntas, vamos fazer um plano alimentar aqui pra essa questão, pra que você não perca massa muscular, tudo certinho. E aí a gente tava conversando e eu falei pra ela que a questão do Mounjaro ia ser boa por conta do pensamento. Ela não ia mais ficar pensando em comida do jeito que ela tá pensando. Não é uma paciente obesa nem nada. Ela não ia ficar mais tão nervosa querendo comer tanto chocolate igual ela tá comendo por conta do casamento. Ela não ia ficar querendo beliscar toda hora por conta do casamento. E eu falei pra ela, tudo que eu tô falando pra você tá vendo que não tem nada a ver com emagrecimento? Tem a ver com a mente. Porque não é sobre emagrecer, é sobre você não estar sabendo lidar com as suas emoções. E é um medicamento que age ali no sistema nervoso central, que você pode ver uma cascata de chocolate que você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Não vai ter esse impulso emocional de você ficar comendo, né? Então, eu falei pra ela que era muito mais sobre o emocional e não sobre o processo de emagrecimento. E ela ficou me olhando assim, falando, Lari, realmente. Lari, realmente, pá! É isso, sabe? Mas todas as meninas magrinhas que estão tomando, a gente vê que é mais uma questão comportamental, que é mais uma questão psicológica, é uma questão que precisa ser mais tratado com terapia, enfim. Eu acho que pela lógica de mercado, hoje a gente tem uma dificuldade maior de acesso, porque o Mounjaro, nesse momento, a nível de preço, não é para todo mundo. Exato, mas elas estão dando um jeito, tá? Por isso que eu não vou diminuir o valor da minha consulta. Vai aumentar cada vez mais. Mas quem não pode tá comprando. O que me assusta é que, pela uma lógica comercial, esse preço ele vai reduzir. Sim. Não tem como ser diferente disso. Então, se hoje existe um custo X, daqui a um ano, talvez isso vai ficar muito mais barato. Ou seja, vai popularizar ainda mais. Sim. E aí, pra mim, como educador físico, e poxa, que acompanho tanto de vocês, que pra mim tem um problema sério, porque as pessoas,
simplesmente estão indo numa onda. E aí o que eu vejo a nível de estudo e relato é que depois que você emagrece, você não emagrece somente gordura, você perde músculo. Então eu tava vendo não era o Cariani não, meu Deus, mas enfim, era um médico lá famoso falando, meu Deus, adoro ele, o Muzi falando que, cara, tá vendo casos aí sérios de pessoas com 50, 60 quilos com um percentual de músculo no corpo cada vez menor. Sim. Então, me preocupa essa falta de consciência. Simplesmente as pessoas estão indo na onda. E aí eu acho que o teu papel, a tua função também, ela entra um nível de conscientização desse público, porque eles não sabem, eles só estão indo na onda. Então, óbvio que tem pontos positivos, mas na tua visão, né? Eu dou uma volta pra fazer pergunta. Adoro. Na tua visão, essa é a pergunta. Qual é o impacto, quais são os impactos negativos do Monjaro? Então, assim, tem aparecido para mim muitos pacientes que estão vindo pelo médico, que os médicos estão alertando, estão passando a medicação, mas estão alertando. Isso é muito bom, porque a galera tem se falado mais na internet sobre essa questão da massa muscular, sobre a questão de ter um acompanhamento, sobre a questão dos nutrientes, né? Sobre a questão de se manter ali comendo alguma coisa, né? Sim. Que seja. Então, a parte boa é essa, que os médicos estão deixando pra gente essa parte, era algo que eles pegavam muito pra eles. Já peguei vários pacientes que o médico tava passando dieta ali pra emagrecer. Então, eles estão separando mais essa parte e estão encaminhando muito pra gente, a galera do Monjaro. Mas os pontos negativos, né? Vai ser muito pra essa galera que não tem acompanhamento psicológico, para essa galera que não tem acompanhamento ali nutricional, que não entende, que só compra medicação. Tem muitas pacientes que vêm já tomando a medicação e nem passou por um médico, conseguiu comprar ali no mercado negro. Então, assim, se vem para mim, é algo que eu consigo ali contornar a situação. Mas tem muita gente que não tem acesso a essa informação, porque hoje em dia não tá dessa forma que não tem acesso, mas realmente não quer, mais um investimento, né? E aí, querendo ou não, lá na frente vai gastar muito mais, né? Porque não tá priorizando a saúde agora e vai gastar muito mais lá na frente sem um acompanhamento nutricional por conta dessa questão. Peguei uma paciente também que estava com uma constipação muito grande, que foi parar no hospital. Então, ela já veio para mim, assim, porque ela não estava com acompanhamento. Então, assim, teve várias deficiências nutricionais. Então, isso que me preocupa, sabe? Quando não quer esse acompanhamento nutricional. E não é pela falta de informação, é porque realmente acha ali que não precisa. Mas, assim, é uma medicação muito boa mesmo, e que já vi paciente chorando, falando, Lari, as pessoas precisam ter acesso a isso, as pessoas que não têm condições, porque realmente muda a vida, de verdade. E não precisa passar por uma bariátrica. Sim, eu acho que a gente só vai conseguir medir, né, como todo novo produto a médio e longo prazo. Eu acho que profissionais como você são essenciais nesse processo de transição, que venha para ajudar mesmo, porque é incrível, é mágico. Sim. Mas se não tiver orientação, eu acho que tem um problema. Então, fechando um pouco do ciclo Monjaro e olhando um pouco para objetivos, muito se fala em procurar uma nutricionista para emagrecer, mas a gente sabe aqui que o emagrecer é um detalhe, uma vírgula de tudo que está escondido. Então, hoje, quando você olha os pacientes que te procuram, né, quais são as principais dores reais ou quais são os principais objetivos reais? O que está escondido, que ele não te fala, mas você percebe que isso é uma característica do teu público? Olha, eu acho que é muito se olhar no espelho e se sentir bem, botar uma roupa e se sentir bem. E a praia, elas não vão à praia e vão se acostumando a ficar dessa forma, entende? E aí quando começa um processo de emagrecimento e vê que é possível, vai libertando, vai voltando a viver. Então, eu acho que relação sexual com o marido que não tem mais, né? Então, acho que são coisas assim, uma tristeza muito grande, uma vergonha. Tem paciente que a primeira consulta falava assim, ó. E aí depois você vê a pessoa fazendo assim, ó, na cadeira, sabe? Vai renascendo, assim, porque tá vendo o processo, tá vendo as coisas acontecerem. Então, e são coisas que elas não falam, mas a gente vai nas entrelinhas ali tentando saber.
Eu não tenho muito esse problema porque elas se sentem muito seguras e compartilham muito questões além, né? Dentro de casa, na família, sobrecarga emocional. Então, é algo que a gente consegue trabalhar junto também e faz ela entender que tudo isso que ela tá passando pode ser resolvido, que toda dor, todo sofrimento pode ser resolvido, que eu só preciso do foco dela ali com ela mesma, sabe? Marido é importante, filhos são importantes, mas ela precisa de saúde para poder conseguir lidar com tudo isso. Eu acho que o que tá oculto, né, que acho que pra nós é um grande desafio, porque eu sempre bati pra você e defendi que a gente não... O que você não entrega não é nutrição, né? É muito mais completo do que isso, né? A nutrição é um detalhe. Mas quando você vê essa mulher, por exemplo, se olhando no espelho, se admirando, e que muitas vezes ela já tentou com outros profissionais. Ela não fala isso no ar não, mas eu já cansei de ouvir ela falando assim, que muitas pacientes chegam para ela e falam assim, caramba, você é minha última chance, você é minha última tentativa. Né? E o que essa fala mostra? Mostra que essas pessoas estão tentando de forma diferente e não estão conseguindo. Porque é difícil, a gente sabe que é difícil. Sim. Só que quando encontra uma profissional como você, que não só tecnicamente, mas que tem um olhar mais individualizado e respeita essas características / sensações, né? Essa paciente, ela se sente acolhida. Então, eu vejo tuas fotos lá, paciente mostrando foto do antes e depois, tantos resultados, tantos depoimentos. Então, eu acho que é de admirar o trabalho que você faz, porque o resultado é muito maior do que emagrecer, sabe? Sim, não, é com certeza, assim, eu faço com muito amor, muita vontade. É tempo, sabe, que eu coloco ali mesmo pro paciente. Eu acho que elas querem, às vezes, só falar. Sabe, elas só precisam ser escutadas, porque tiveram experiências de dieta de gaveta. Tanto que eu nunca, desde quando eu me formei, eu nunca fui para plano de saúde. Porque era muito certo que eu queria, sabe, com as pessoas. Eu queria cuidar de pessoas. E ali ir para um plano de saúde que eu teria 10 minutos com uma paciente para ganhar R$20, eu nunca me submeti a isso, porque eu sempre, mesmo com muita insegurança, muito medo, eu sempre soube o meu valor e o que eu queria proporcionar para as pessoas. Legal. E eu sempre nessa parte final, né, a gente vai fazendo algumas provocações, né? Porque Nutri tem muito no mercado, né? Tem um monte. Então, por que eu te escolheria, né? O que te faz especial? Essa é pergunta sem script, tá? É exatamente provocativa, porque o teu trabalho é incrível. Então, por que eu deveria contratar você e pagar muito mais caro do que a maioria? Porque é bem mais caro e se preparem para isso. Mas por que você e não uma mais baratinha de R$100 a consulta? Olha, eu viso muito olhar para dentro, sabe? E eu acredito muito, muito no longo prazo, assim. Então, acho que uma pessoa, ela me contratando, ela não vai mais se frustrar. Porque vários pacientes têm resultado com dietas de 1 mês. Jejum e tal, ótima estratégia, mas eu priorizo o resto da vida. Imagina você se sentir bem pro resto da sua vida. Imagina você ser magra pro resto da sua vida. Então, eu não viso curto prazo, eu viso longo prazo. Eu vejo a sua vida, o seu sorriso, você se olhar no espelho, você se sentir bem com você mesma, né? Então, acho que o meu atendimento, ele vai além da nutrição, né? Eu consigo fazer você entender sobre o alimento e virar amiga dele, né? E não virar inimiga. Porque é isso que tem acontecido, né? As pessoas têm se revoltado com a comida, achando que ela é a culpada de tudo tá dando errado. Mas é o olhar pra dentro, é conseguir entender quais são as emoções que eu tô tendo e o que eu posso fazer pra poder realmente ter resultados pro resto da minha vida. Então, acho que é uma escuta ativa, assim. Eu tenho essa questão de ter uma escuta ativa muito boa. E, assim, é só vindo, né, pra saber. Não vou dar muito gostinho, né? É só vindo pra saber. Eu provocaria ainda mais, né? Porque, além do conhecimento técnico, pelo conheço do teu trabalho, eu acho que tem todos esses diferenciais que você falou, mas eu acho que talvez acompanhamento e preocupação genuína com o paciente seja a tua grande luz, porque é muito fácil a gente atender 10 pessoas num dia e, bem, tô com dinheiro no bolso e, bem, tomara que dê certo. Sim. Mas o que eu vejo no teu trabalho é uma preocupação real com cada paciente. Então, se você atender 10 no dia, eu tenho certeza que você vai estar louca, obcecada pelos 10, para que os 10 deem resultado, que você não admite, você acompanha, que você não deixa falhar, e se falhar, vai levantar, tu vai dar a mão.
Então, acho que esse talvez seja o seu grande superpoder, que é o cuidado que você tem com elas e com eles, né? Eu acho que isso, para mim, é de ouro. Eu até coloco uma meta, assim, né, de pacientes na agenda, porque eu preciso estar bem, né? E eu já fiz experiências de atender mais gente ali na agenda e eu não estava tão bem ali no momento, já estava muito cansada. E é um atendimento que eu me entrego muito, então eu prefiro atender menos e estar ali com aquele paciente de verdade do que lotar todos os dias a agenda e não estar ali disponível para escutar e entender a pessoa. Eu acho que isso é o que a maioria busca, né? Busca não só uma consulta, mas um acompanhamento. Então, eu fico feliz aqui de ouvir isso de você. E aí, eu sempre que a gente vai entrando na reta final, né? Que o tema do podcast é como é que você consegue. Então, eu peço para que você reflita não só como é que você conseguiu, mas como é que você consegue ter essa tua rotina hoje, como é que você consegue atender com tanta qualidade, com tanto amor, com tanto carinho. Como é que você consegue? Como é que você equilibra os pratos? Então, acho que eu fui muito mais atrás desse conseguir, né? Tendo profissionais para me ajudar. Acho que sozinha não dá, a gente precisa de equipe. Então, você foi um divisor de águas na minha vida, os eventos que eu vou foi um divisor de águas na minha vida, os profissionais que eu escuto, que eu busco. Eu tô sem fazer nada em casa, eu tô lavando louça, eu tô escutando algum podcast sobre saúde mental, o que as pessoas que já tiveram resultados estão fazendo agora. Então, eu sempre quero me alimentar de coisas positivas para poder estar conseguindo entregar isso para as pessoas. Então, é muito investimento, sabe? Eu não vejo como gasto, mas eu vejo como investimento. Eu sempre estou investindo em mim para eu poder ser melhor para o outro. Então, é dessa forma que eu vou conseguindo. Ótimo. E para essa mulher que está te assistindo agora, seja ela nutricionista, seja ela a mulher que está querendo emagrecer, seja essa mulher que já tentou, né? Qual é o recado que você dá para ela? Quais orientações você dá para elas? Tá. Se você é mulher e você tá me assistindo agora, eu queria te falar que você não vai desistir. Você não vai desistir porque você tem um propósito. Você não tá aqui à toa, né? Você tem pessoas que precisam de você muito mais que isso. Você precisa e você merece se sentir bem com você mesma. Você merece se olhar no espelho. Você merece se amar. Você merece. Você merece sair não só pra comer, mas pra fazer uma massagem, pra ir fazer o cabelo. Você merece estar bem com você mesma. Então, o principal, assim, que eu quero deixar pra você é... se escuta. Sabe? Escreve num papel tudo que você tá sentindo. Escreve e coloca pra fora as emoções que você tá tendo. E coloca o que você pode fazer pra melhorar hoje. Sabe? Não é sobre um negócio restritivo, não é sobre 880. Mas coloca no papel o que eu posso fazer hoje. Seja beber mais água, seja fazer 30 minutos de uma atividade física. Seja qualquer coisa por você. Olhe um pouquinho mais pra você, porque a gente pensa muito no macro, pensa numa folha inteira, mas pega um pedacinho dessa folha e rasga, depois pega mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, e aí dentro disso você vai construir ali tudo que você quer, mas não pensa muito no menos de 10 quilos, pensa... O que eu posso fazer para perder 1? O que eu posso fazer para perder 2? O que eu posso fazer para perder 3? Porque é na mudança de comportamento, é na mudança de mentalidade que você chega nos 10. E não pensar nos 10 sem pensar em como você pode fazer 1 primeiro. Acho que é isso. Muito bom. E para quem não te conhece, Instagram, redes sociais, compartilha com o pessoal. Show. Meu Instagram é @NutriLarissaNobre. Eu sempre tô lá postando, falando sobre nutrição, minha rotina de treino, tudo que eu adoro, que eu vou trazer o Vitor pro CrossFit também. E é isso. Legal. Pessoal, primeiro, Larissa, né? Te agradeço aí mais uma vez a participação. Obrigada. Um prazer. Sabe o quanto eu admiro, o quanto eu gosto de você. Sim. A gente falou aqui nos outros episódios que a gente trata os pacientes como filha e na minha percepção é igual, então tem um carinho genuíno pelo teu bem. Eu sei o quanto você é uma profissional dedicada, uma profissional esforçada, o quanto você... Muitas vezes esses bastidores as pessoas não sabem, mas o quanto você... sabe bem. Dos perrengues. Quanto você se esforça, quanto você ama a sua profissão, quanto você é capaz de ajudar as pessoas. Então, tenho muito orgulho
de fazer parte da tua jornada, muito orgulho de trazer você aqui e fico feliz aí com a sua presença, tá bom? Muito obrigada, Vitor. Tamo junto, minha amiga querida. Pessoal, para quem assistiu e quiser, vai lá no Instagram da Larissa e escreve assim, ó, como é que você consegue? Porque ela vai entender que você assistiu até aqui. Se você postar isso lá, ela vai dar um presente para vocês, que eu nem combinei com ela qual é, mas ela vai dar um presente para vocês, tá? Então, vai lá, comenta, curte, compartilha, faz o que você puder para contribuir com o nosso crescimento, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.